Olá, internautas aqui da TV 61, do Expresso 61. Eu tenho a grande satisfação de receber aqui hoje o professor Gladstone Leonel. O professor Gladstone, ele é professor do programa de pós-graduação em Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Ele é pós-doutor em Direitos Humanos e doutor em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, com estágio doutoral na Universidade de Valência, na Espanha. Ele também é mestre em Direito pela Unesp, especialista em Sociologia Política pela Universidade Federal do Paraná e bacharel em Direito pela UFV. A UFV é qual universidade mesmo, Gladstone? Federal de Viçosa, Minas Viçosa, Gerais. famosa Universidade Federal de Viçosa. Ele é advogado, pesquisador e membro do Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais, e é membro dos grupos Direito Achado na Rua da UNB e Crítica Jurídica Contemporânea. Como vai você, Gladstone? Tudo bem? Tudo bom, João? Uma satisfação estar aqui com vocês para a gente debater esses temas que não são tão caros no direito, né? Muito bom. Nós vamos falar sobre constitucionalismo achado na rua e constitucionalismo latino-americano. Mas antes da gente entrar no tema, eu gostaria que você, Gladstone, nos falasse como é que é a sua inserção no grupo de estudos o Direito Achado na Rua. Joia, João. Aproveito, né, além de te saudar também os membros, né, do Direito Achado na Rua, né, qual me fazem ter a oportunidade de conversar com você, sobretudo o professor José Geraldo, e saudar também as pessoas que prestigiam o programa, que têm interesse e curiosidade a respeito do debate da crítica jurídica, né? Nós, do Direito Achado na Rua, estamos no campo da crítica jurídica e algo que é fundamental nos dias de hoje, inclusive, né, entendendo o papel, muitas vezes, que o direito cumpre na nossa sociedade, né? Geralmente, um papel de demonstração de poder e muitas vezes de opressão, majoritariamente opressão sobre boa parte dos grupos. Então, a gente fazer esse processo de reflexão a partir da crítica é bem importante. A minha inserção no Direito Achado na Rua, como você teve a oportunidade de fazer a leitura aí do meu currículo, né, pôde perceber que eu já passei por vários estados, várias universidades públicas, Brasil afora, né? Felizmente, eu acho que é um elemento importante para a gente conseguir ir captando e vivenciando experiências que são importantes para a nossa formação acadêmica e formação cidadã, que eu acho que é um pouco o papel também que a universidade pública nos proporciona. E, felizmente, eu ainda continuo, né, na universidade pública, agora na centenária Universidade Federal Fluminense, que é aqui em Niterói, apesar de eu morar no Rio de Janeiro, né, muito próximo. E tive a oportunidade de conhecer o Direito Achado na Rua, já atuando, né, na assessoria jurídica popular, na advocacia popular. Então, junto à RENAP, que é a Rede Nacional de Advogados Populares, eu advogava numa organização de direitos humanos em Curitiba, chamada Terra de Direitos, e dentro da academia tinha projetos muito próprios, né, relacionados à luta pela terra, enfim, a assessoria com grupos próximos à reforma agrária. Então, tive a oportunidade de advogar e trabalhar junto ao movimento de atingidos por barragem, ao movimento sem terra. Então, essa vivência, né, junto aos movimentos sociais me aproximou, obviamente, do direito achado na rua quando eu almejo fazer o doutorado na Universidade de Brasília. Quando eu passo no doutorado na linha, né, do direito achado na rua, que é uma das linhas, na minha época, né, era uma das linhas do doutorado, aí eu tive a oportunidade de ingressar no grupo e, enfim, continuar tocando meus projetos, minhas pesquisas nesse tema. Tive a oportunidade, a partir do momento que estava no Direito Achado na Rua, de trabalhar na minha tese o novo constitucionalismo latino-americano, que era um conceito que vinha sendo trabalhado, né, na academia, com influência dos debates na América Latina, dos governos progressistas e alguns pesquisadores, inclusive de fora da América Latina, da Espanha também, de Portugal, que trabalhavam esse tema. Me deu a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche na Espanha, em Valência, e morar um tempo na Bolívia, em La Paz, fazer minha pesquisa de campo. E foi a partir dessa temática e a partir dessas pesquisas
que eu fui também aprofundando minhas análises sobre constitucionalismo latino-americano e começamos a falar, né, trazendo esse debate para o direito achado na rua, no que a gente trabalhou como sendo um constitucionalismo achado na rua, né? Então, tem muito dessa influência do debate latino-americano mesmo, dentro da pesquisa, a relação com o grupo do direito achado na rua e a possibilidade que deu da gente discutir entre nós algumas categorias que passam a fazer sentido para compreender uns processos históricos recentes aí na América Latina. Muito bom. Você que nos assiste aqui, né, pelo programa, assiste o nosso programa O Direito Achado na Rua pela TV 61, informar a vocês que essa entrevista com o professor Gladstone Leonel, aliás, essa nossa conversa, nosso encontro com o professor Gladstone Leonel vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre o constitucionalismo achado na rua e constitucionalismo latino-americano, e na segunda parte nós vamos falar do tema direito à agroecologia, que é um dos temas que o professor trabalha. Gladstone, vamos então, né, vamos expor aí sobre a questão do constitucionalismo achado na rua. E depois você já emenda com o constitucionalismo latino-americano. Legal, João. Assim, se a gente pudesse trabalhar, vamos dizer, trazer um conceito, né? Eu acho que não sei se é adequado a gente tratar isso com algum conceito, né? Mas se eu pudesse expor a forma que eu trabalho, que eu enxergo isso, pelo menos nos dias de hoje e para essa conjuntura, então a gente tem que também trazer o direito para o nosso tempo, né? Se a gente pega historicamente como que são tratados determinados processos constitucionais, muitas vezes eles surgem ao longo da história como formas de, vamos dizer, de frear movimentos que poderiam contribuir para uma ruptura, né, do modelo de status quo mais conservador, né, que era implementado até então, né? E me parece que dentro dessa conjuntura, no início do século XXI, sobretudo, isso é tratado de uma forma um pouco diferente a partir da correlação de forças que se dá, né, principalmente na América Latina. Então, quando eu falo em constitucionalismo achado na rua, né, hoje eu trago essa análise no sentido de que a Constituição, obviamente, ela deve conferir um sentido político ao direito, garantindo uma concretude de uma teoria constitucional, que não deve ser uma teoria constitucional meramente abstrata, como se fosse sujeitos abstratos, universais, né, ou numa perspectiva histórica. Geralmente o direito tradicional e clássico é tratado, né, mas que reconhece a legitimidade da luta social do explorado, do trabalhador, do excluído, que é compreendido, me parece, numa dialética do real, do concreto, onde está estabelecida uma sociedade dividida em classes. Ou seja, é uma forma de garantir um exercício fidedigno do que a gente vem a chamar de soberania popular. Então, me parece que esse é um pouco o papel do constitucionalismo achado na rua, né? Pelo menos é a forma que eu busco observar essa questão, né? E é interessante notar, João, você chama atenção de, ao tratar o constitucionalismo achado na rua, da gente também fazer a abordagem do novo constitucionalismo latino-americano, do constitucionalismo latino-americano. É importante destacar que muita gente confunde o que foi o neoconstitucionalismo com o que a gente chama de constitucionalismo latino-americano, o novo constitucionalismo latino-americano, ou como alguns professores falam, constitucionalismo pluralista latino-americano. E esses últimos que eu falei são diferentes do chamado neoconstitucionalismo, que se estuda no direito. Por quê? Quando a gente fala do neoconstitucionalismo, a gente está falando de vamos dizer, de um processo, né, de escola constitucional que tem matriz europeia, que se origina após a Segunda Guerra Mundial, que fortalece a ideia de jurisdição constitucional, controle contramajoritário das cortes, os tribunais constitucionais, ideia de representação, que em alguma medida também mantém invisibilizado experiências e conhecimentos dos povos em si, principalmente dos latino-americanos, uma vez que a gente acaba herdando essa estrutura dessa escola, né, do neoconstitucionalismo e reproduzindo aqui, sem trazer uma análise crítica, traz a centralidade do ser humano, né, superando uma visão meramente patrimonialista, mas se mantendo ainda numa visão liberal
vamos dizer, da forma de encarar o fenômeno do direito constitucional. Quando a gente traz essa experiência do que ficou marcado como novo constitucionalismo latino-americano ou essas outras variantes de denominação, o que a gente está falando? Nós estamos falando de um processo que que observa uma reorganização dos movimentos sociais progressistas no final do século XX, início do século XXI na América Latina, contra políticas neoliberais. Então, são contextos históricos bem distintos, que vai apostar não simplesmente numa ideia de representatividade democrática, mas democracia participativa, comunitária, uma participação popular como indutor de mudanças, vai resgatar, em alguma medida, experiências e conhecimentos dos povos latino-americanos, né, seja indígenas, seja experiências dos negros, a partir de uma interculturalidade ou de uma plurinacionalidade que algumas vezes vai buscar se afirmar dentro desses processos, que vai conjugar o ser humano, né, e elementos relacionados à vida como um todo, então não só entre si, né, mas com uma vida humana ou não, e aí, a partir disso, reconhecer, por exemplo, direitos da natureza, a noção da cosmovisão a partir da Pachamama, né, de uma forma muito concreta e não simplesmente abstrata, como poderia ser muitas vezes esse discurso trabalhado, em alguma medida trabalhando e trazendo novas estruturações institucionais desses países. Então, eu acho que é uma percepção, né, para enxergar a América Latina, né, com a lente do direito, muito concreta e muito útil no que diz respeito à sua utilização política, a utilização política do direito como tática, né, uma vez que a gente reconhece as limitações do direito, né, para fazer determinadas mudanças. Então, o que eu destacaria, né, ao casar o debate do constitucionalismo achado na rua com o debate do constitucionalismo latino-americano, que o que marca essa movimentação, me parece que é essa permanente contestação ao neoliberalismo, né, e a possibilidade dos povos, né, dar luz aos povos que vão ser sujeitos coletivo, né, dessas lutas, né, como o professor José Geraldo gosta de trabalhar, né, dentro das suas categorias. Então, é um pouco esse caráter que é importante salientar, me parece, né? A experiência chilena que a gente está assistindo agora, né, ela converge para esse ponto, né? Dessa, inclusive, a gente tem até me parece que a presidente da própria Assembleia Nacional Constituinte do Chile é uma indígena, né? E, sim, Elisa Loncon, se eu não me engano. né? Então, essas lutas vão se combinando, né? Parece que o Chile seria hoje um exemplo do que você relatou aí, né? Perfeito, João. Me parece também, né? E assim, perceba que essa experiência chilena não é experiência, por exemplo, com a Elisa Loncon como presidente da Assembleia Constituinte no Chile, não é experiência original, porque na Bolívia aconteceu a mesma coisa com a indígena Silvia Lazarte, que morreu, inclusive, recentemente, e foi presidenta também da Assembleia Indígena, né? Não era Mapuche, né? A Elisa Loncon é Mapuche, a Silvia Lazarte, se eu não me engano, era Aymara, e também, vamos dizer, liderou esse processo. Então, existem pontos comuns aí que é importante da gente trazer, né? A experiência chilena parece que isso, tende a trazer determinadas questões aí muito importantes para essa nossa observação, né, e avaliação desses processos, até porque, por exemplo, se conseguiu uma paridade de gêneros para se realizar esse debate, você está falando vamos dizer, de uma ideia, de uma constituinte que parte das lutas populares, né, que foram estabelecidas recentemente. A gente está falando de uma Constituição que ela se afirma sobre uma Constituição ditatorial da época do Pinochet, uma Constituição de 71, e que vem, de acordo com os chilenos, vem se afirmar, possibilitando não só uma nova Constituição, mas constituintes exclusivos eleitos para essa Constituinte. Por exemplo, um processo diferente da nossa Constituição de 88, que tinha senadores biônicos, etc., né? Então, de toda forma, é um processo também que é importante a gente observar que tem seus limites. A gente tem que enxergar também isso. É isso, o direito em si, né, a Constituição é um processo que tem limitações, uma vez que partem de uma estrutura burguesa, de uma estrutura liberal, ontologicamente falando, né?
Mas tem algumas limitações, porque, por exemplo, essa constituinte chilena, né, esse processo, ele foi submetido a mandamentos de uma lei anterior, que é a Lei 21.200 de 2019, que pode, vamos dizer, pode questionar algumas coisas na corte do poder do constituinte originário, né? E dentro do processo constituinte, isso, geralmente, quando a gente fala o constituinte originário, ele tem plenos poderes sobre essa Constituição, né? Ou sobre a formulação dessa Constituição. Então, é uma coisa meio esquisita que me parece que o próprio processo político, ele pode se afirmar sobre isso, sabe? Então, assim, e de fato se constituir quanto originário, né, e não ser limitado por uma lei anterior, o que me parece que é uma coisa meio esquisita, né? Mas é uma experiência que é isso, a gente tem que continuar acompanhando, que me parece que ela vem sim contribuir dentro desse marco do constitucionalismo latino-americano, né, e dessa perspectiva do constitucionalismo achado na rua. Agora é importante notar também, João, se me cabe mais uma observação sobre essa questão, é que por mais que a gente esteja falando, por exemplo, da experiência chilena mais recente agora, olhando para a experiência boliviana, né, é importante a gente chamar a atenção que o fato de chamar algumas dessas experiências a partir do novo constitucionalismo latino-americano não quer dizer que o fato de chamarem de novo, a gente está falando de algo que é completamente original e que só surgiu agora, né? É isso, a gente está demarcando uma expressão que já era usada na academia, né, para tentar trabalhar um processo histórico, um processo político, jurídico aí, né? Mas não quer dizer que é a coisa nova que nunca tinha acontecido desde então, né? Até então, e aí é importante falar isso, porque às vezes a crítica se dá ao nome, né, ao conceito. E se a gente for observar, historicamente, tiveram outras movimentações, outros enfrentamentos, inclusive anticoloniais, que forjaram projetos constitucionais, de formas jurídicas, de constituição de Estado, que já haviam enfrentado, mesmo não fazendo parte desse novo constitucionalismo latino-americano, como foi o caso, por exemplo, do Haiti, né, na Revolução Haitiana, no início do século XIX, caso do Paraguai, que o professor Marés trabalha também, né, isso no início do século XIX também. Então, são processos que demarcam um caráter já anticolonial, de afirmação do direito, independentista, no caso do Haiti, inclusive anti-escravista, e que contribui, né, para trazer essas primeiras experiências, né, de um constitucionalismo que se afirmava em luta, né, que se afirmava, né, na tentativa de garantir direitos e de alimentar a luta política desses povos em períodos anteriores ao que a gente chama de novo constitucionalismo latino-americano. Você mencionou a questão da construção dessas novas constituições, da luta desses povos na construção, mas eu queria que você comentasse sobre a resistência dos povos, e aí vamos pegar a experiência brasileira, e também temos experiência em outros países, contra a destruição das constituições que garantem direito. Por exemplo, a nossa Constituição Cidadã, desde 93, né, desde ali 5 anos depois da sua promulgação, ela já começou a ser desfigurada, e a luta do povo brasileiro tem sido da manutenção desses direitos dentro da nossa Constituição, que são direitos que contrapõem aí essa investida ultra neoliberal que a gente está experimentando, né? João, é isso, né? A gente vive um contexto político que é um contexto de ataque direto, me parece, né, aos direitos sociais que foram estabelecidos nesses pactos sociais. Principalmente no Brasil, né, após a Constituição de 88, se a gente observa o processo de reformas constitucionais, de emendas constitucionais, todas elas vêm no sentido de dinamitar os direitos sociais, de desconstituir esses direitos sociais. Então, o Pacto Social estabelecido em 88, ele vai se fragmentando ao longo do tempo, e hoje a gente tenta resistir, né, justamente para garantir a manutenção desse uso político e desse enfrentamento, uso político da Constituição, mas com muita dificuldade.
já tendo passado várias reformas liberalizantes, como você mesmo salientou. E a gente não pode se enganar, João, porque por mais importante que seja a tentativa de manutenção desses direitos dentro desses processos, é só a luta política, a luta popular que vai garanti-los. Não tem outra escapatória. E aí, se a gente observa as experiências na América Latina, a gente vai ver que, de fato, ela nos apresenta esses elementos também de uma forma muito clara. Principalmente se a gente observar o que aconteceu nos últimos 2 anos na Bolívia. Em 2019, a gente tem um golpe na Bolívia após a chapa Evo Morales, Álvaro Garcia Linera serem vitoriosas nas eleições. A OEA, né, por incrível que pareça, a Organização dos Estados Americanos tumultua e questiona o resultado das eleições de uma forma completamente infundada e, me parece, intencional, né, para causar instabilidade política. Aquilo ali, aquele ambiente é aproveitado por determinados setores, setores de milícias, setores militares e dos grupos políticos que estavam ali presentes, que foram derrotados na eleição, tomam o poder e dão um golpe militar em pleno 2019, um golpe daqueles tradicionais, com tanque e etc. na rua, né? Violência sobre as pessoas, né? Os outros que faziam enfrentamento, o que teve que gerar, né, como reação, né, dos candidatos presentes, ou dos vitoriosos, no caso, o presidente Evo e o vice-presidente Álvaro Garcia Linera, tiveram que pegar um avião urgente e conseguir sair da Bolívia porque estavam correndo risco de ser assassinados. Né? Por que eu estou lembrando dessa história? Porque por mais que se tivesse uma constituição forte, por mais que se tivesse todo um processo de mobilização em razão das eleições, ainda assim foi possível dar um golpe de Estado. Mas o que venceu esse golpe? Né? Em 2019, e aí me parece que é importante trazer um pouco a experiência dessa Constituição, porque esse governo golpista, que se estabeleceu a partir da Jeanine Áñez, né, ela ficou desestabilizada a todo momento, enquanto ela estava nesse mandato tampão. Né? Por quê? Ela estava desestabilizada porque a própria Constituição exigia chamar a eleição, vamos dizer, os incisos e a estrutura constitucional e institucional era uma estrutura que não dava uma tranquilidade de governo para esses governos, porque havia uma cobrança do que a própria Constituição tratava como pacto social, o que possibilitou, durante aquele período, a articulação das lutas políticas, não só institucionais, mas nas ruas. Né? E essas lutas políticas que os indígenas fizeram, que os setores populares fizeram, de fechar rodovias, de fazerem barricadas dentro da cidade, foi fundamental para garantir a chamada de eleições, porque elas vinham sendo adiadas, foram adiadas umas 2, 3 vezes na Bolívia, mas foi suficiente para conseguirem chamar as eleições e garantir a eleição, né, da chapa que havia sido derrotada, né, dos candidatos do MAS. Né? Então, isso não foi simplesmente uma movimentação institucional das urnas, foi uma movimentação que só foi vitoriosa nas urnas porque teve as ruas como subterfúgio de luta. Né? Então, a gente tem que entender que aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, a gente só vai conseguir fortalecer essa teia social de preservação de direitos com luta social, com mobilização da sociedade civil. E seja estando no momento que nós estamos, né, de oposição a um governo que me parece que tem elementos, inclusive, protofascistas, né, e não simplesmente liberais, seja caso, né, setores progressistas venham assumir, né, daqui a 2 anos, né, se tudo der certo, numa eleição, venham assumir o governo. Eles têm que estar antenados que não se faz governo simplesmente no parlamento. É importante olhar para a rua para potencializar essas mudanças que a gente espera, né, e que não vem simplesmente pelo direito. Exatamente. Eu acho que a questão das ruas ela é fundamental. Né? No Chile, então, foram as ruas que garantiram que se chamasse uma nova constituinte, e, como você mencionou, o exemplo boliviano. Nosso tempo está terminando aqui, Gladson, mas eu gostaria de que, se possível, você fizesse essa avaliação sobre um outro processo constituinte que é um pouco diferente, né? Tem características muito próprias, que é o processo recente também de Cuba. Você teria condições de fazer uma avaliação como foi o processo lá em Cuba? João, o processo cubano é isso, ele é um processo que ele
ele marca uma distinção, né, muito clara e muito evidente do que a gente vivencia na América Latina de uma forma geral, porque é uma experiência que parte, né, se a gente pode dizer assim, de um processo revolucionário já estabelecido, né? Então, falar em Cuba, a gente está falando de um país em que já está assentada uma institucionalidade, primeiro, a partir de valores e de uma construção, né, que parte de uma perspectiva socialista de construção do Estado, por mais, obviamente, que a gente esteja falando, né, de um país em que o modo de produção capitalista ele vai sufocando, ele não só é sufocado, né, pelo modo de produção, mas ele é sufocado também pelo embargo econômico que sofre da maior potência econômica do mundo, que é os Estados Unidos. Então, é uma Constituição que, vamos dizer, que anterior era a Constituição de 1976, né, que foi construída no pleno valor, né, um pleno vapor, né, da Revolução Socialista e tinha uma força muito forte. A gente vê essa nova Constituição a partir de um processo que já não se tem a União Soviética como um parceiro econômico, né, e ela continua mantendo o caráter socialista, né, foi promulgada, se eu não me engano, em 10 de abril, e ela marca um caráter ainda anticolonial que se faz presente dentro da estrutura de Estado cubano, só que trazendo, né, o que é chamado muitas vezes de algumas aberturas econômicas no sentido de garantir a viabilidade econômica da ilha. Então, a gente vai ver que há uma preocupação nesse aspecto, e o processo constituinte cubano foi um processo constituinte com uma participação popular muito intensa, né? Então, se fala que nessa promulgação, nessa Constituição cubana, se eu não me engano, foram envolvidas, porque as pessoas não se dão conta, né, como que funciona a experiência cubana, e para a promulgação foi realizada, se eu não me engano, 130 mil assembleias no país, em Cuba. Imagine, qualquer processo constituinte na América Latina, Brasil, etc., não passou nem perto disso, né, de uma ilha desse tamanho, não sei, de Pernambuco, talvez, mas com 130 mil assembleias no país durante 3 meses, 9 milhões de pessoas participaram da consulta, então 80% dos cubanos participaram e 60% dos artigos propostos inicialmente na Constituinte, né, foram mudados em alguma medida durante esse processo, né? Então, o projeto foi aprovado na Assembleia Nacional de Poder Popular no fim de 2018 e submetido a um referendo popular em fevereiro de 2019, coisa que o nosso processo constituinte não aconteceu. Lá, ou seja, a população teve que aprovar ou não. E 86,65%, se eu não me engano, da população votaram sim, aprovando a Constituição. Então, um processo de intensa participação popular, porque é um povo já consciente politicamente, né, da participação dos processos, justamente porque é parte, né, da cultura revolucionária e contra-hegemônica que a ilha vive, né, em constante permanente resistência frente, né, às agressões imperialistas que ela sofre há tantos anos, né? Então, é um processo muito importante para a gente observar e desmistificar, né, essas contra-informações que a gente recebe vindas de Cuba, né? Então, um processo profundamente, radicalmente democrático, né, no que diz respeito à participação efetiva das pessoas. Bom, isso é um tema muito importante e a gente pode voltar em outro momento. Você, Gleison, para a gente aprofundar no constitucionalismo achado na rua e com essa vertente na questão latino-americana. A gente vai encerrar por aqui. Vou deixar aí para suas considerações finais. João, gostaria de agradecer, né, a possibilidade de participação e diálogo. Acho que são temas importantes para a gente observar, olhar para a América Latina, olhar para nós mesmos. Então, ter essa percepção, eu acho que faz com que a gente consiga trabalhar criticamente o direito, da forma que tem que ser trabalhado, e nos faz olhar para um projeto de sociedade mais solidário e que, enfim, a gente possa se inspirar, né, para continuar nossas pesquisas, continuar nossas lutas, que é o que é mais importante. Muito bom. E você que está nos assistindo aqui, o programa O Direito Achado na Rua pela TV 61, nós vamos, daqui a pouco, fazer a outra gravação com o professor
Gladstone Leonel, sobre direito à bioenergia, que é outro tema que ele... Agroecologia. Agroecologia, desculpa. Isso. Direito à agroecologia, que é outro tema com o qual ele trabalha. Nós vamos deixar o link desse programa e do outro, na descrição dos respectivos vídeos. Obrigado por participar aí com a gente. Grande abraço para todo mundo. Obrigado, Gladstone. Abraço.